Passamos a apresentar O Peregrino das Ilusões, inspirado na obra do espírito Henrique, psicografada por Abel Gleiser, uma adaptação de Sidney Carbone. Onde estou? Quem é você? Indagou o mais recente chegado da crosta, meio que abobalhado. Calma, você está bem assistido. Procure ficar tranquilo. Olhe para a luz azul à sua frente e adormeça um pouco. Feche os olhos. Não se deixe impressionar pelo temor, nem fique agitado. Está tudo muito bem. Proferiu a mansa voz em tom aveludado. Sim. Obrigado. Houve alguns segundos de completo silêncio. Uma música suave começou a tocar ao fundo, como se o som viesse da alma. Curioso, perguntou o enfermo. O que é isso? Música. Não lhe parece suavizadora? Sim. Como um bálsamo. Ele estava quase adormecendo quando arregalou os olhos e gritou. Música! Sim, a música! Meu passado, minhas paixões... Uma delas era a música. Não se exaspere. Estou a seu lado. Fique calmo. A música e a glória. A fama. Que linda combinação para quem vive tão intensamente a vida. Quantas imagens na minha mente neste instante. E as memórias. Elas seguem vindo como pássaros voltando para o ninho após a estiagem do inverno fora de casa. O regresso às entranhas da vida liga-se à música. Sabíamos que lhe voltariam as lembranças dentro em breve. Só não esperávamos que fosse tão depressa. O estímulo foi a música. Sei muito bem o que ela me significou, apesar de ainda não saber onde estou. Trata-se de um hospital. Estou doente? Provisoriamente enfermo. Todos passam por essa fase até recobrar a memória. Cada qual à sua maneira. Com você bastou a música. Isso é bom. Onde estamos? Caminhava pelas cercanias daquela praça iluminada, cheia de lindas cores, quando perdi a lembrança. Já não recordo o que houve. Você adormeceu subitamente e acordou conosco. Não é bom estar assistido, tranquilo? Sua voz... Ela é musical como um acorde de sonata, tão profunda quanto as notas do violino. Ele fechou os olhos. A dona da voz, deleitosa, sentou-se ao seu lado e colocou a mão sobre sua testa. Aguardou alguns minutos nessa posição, certa de que ele voltaria a agitar-se. Não tardou. O dia não pode terminar assim. Não consegui um emprego. Tanto sofrimento por nada. Esse luxo todo há de ser meu, pois vivi para isso. Preciso de nova chance. Todos merecem uma nova chance. Por que não para mim? Aqui você não precisará de emprego nem de luxo. Terá tudo o que necessitar e seu coração está clamando por apaziguamento. Não ficarei neste hospital para sempre. Acabarei voltando às ruas e a vida difícil de um imigrante recomeçará. Não é sempre assim? Talvez o recomeço seja importante. Nunca foi para mim. Então, você não se recorda de tudo? Tudo? O quê? De sua jornada terrena. Que modo esquisito de falar. Você se refere a que exatamente? Qual jornada? A sua, quando esteve peregrinando, cheio de ilusões. Ah, quando eu estava na Rússia. Não somente lá. Você quer saber de tudo? Inclusive aqui na América? Sente-se na América. E onde mais estaria senão no lugar onde almejei tudo e nada consegui? Feche os olhos outra vez. Recomendo que repouse mais um pouco. Aqui não é um hospital. Devo ter me ferido quando procurava emprego ou adoeci. O inverno é horrível, sobretudo para os pobres. Foi um passamento, provavelmente causado pelo inverno. Mas não falemos nisso agora. Feche os olhos e repouse.
A música persistiu agradável e as luzes azuis intensificaram o brilho. Pálpebras tremendo ao sabor dos acordes, não tardou a despertar, embora menos agitado. Você ainda está comigo? Sim, incomoda-o. Não. É que nunca alguém ligou para mim mais do que alguns minutos. Você parece estar aí há horas. Obrigado. Não se preocupe, pois tudo vai mudar para você. Suas relações serão mais verdadeiras daqui por diante. Melhor assim. Já não suporto tanta falsidade e mesquinhez. As luzes da perfídia. Que tal? Ela olhou complacente e nada disse. Meu novo texto. Pode dar uma peça ou, quem sabe, um musical. As pessoas apreciam isso. Gostam do sofrimento levado aos palcos. É como se por algumas horas a gente pudesse ver a angústia e os contratempos alheios sem que nos afetasse. Sei lá, é como um momento de transferência de problemas. Os nossos vão para o palco e ali convivem junto com os descritos pelos atores. Eles fazem parte de um mundo todo próprio, cujas luzes dos holofotes iluminam e a nossa imaginação aceita. Não é bom? Você já foi ao teatro? Sim. E gosta? Muito. Então, é como eu digo, a vida é uma arte. Fraca a filosofia e mais sôfrega ainda é a frase, não? Ainda bem que você me escuta. Ninguém nunca me ouviu. Será que você ouvia os outros? Acho que sim. Pobre sempre ouve rico. Não é mais personalidade e menos bonança? É, você está certa. Há pobres péssimos ouvintes também. Onde moro está cheio. Davi, ouça-me. Ah, você sabe o meu nome? Claro, deve estar na ficha. Acho que não existe algo mais organizado do que um hospital americano. Você está de fato num hospital, mas não mais na América. Percebe os eflúvios especiais à sua volta? É verdade. Um pouco estranho para mim, embora... Um momento. Se não estou na América, onde estou? Pense, invada sua mente e pergunte a si mesmo. Encontrará a resposta. Ele concordou sem saber ao certo o que esperava. Confiava na doce voz que o orientava. Alguns minutos mais e... Não é possível. Não sinto mais dores e estou no hospital com suave música. Estava à beira da morte e... A morte? Então é isso? Estou... Morto? Não. Você apenas se transferiu de plano. Está conosco para seguir uma nova estrada, uma outra peregrinação. Dá no mesmo para mim. Se estou morto, como posso estar falando com você? Que incoerência! O mais lógico é que fiquei insano. Foram muitos anos de sofrimento e já não me resta juízo algum. Aprofunde-se nos seus pensamentos. Ele não resistiu e tornou a adormecer. Assim o fez por várias vezes até que aceitou a realidade. Houvera a passagem do plano material para a verdadeira vida com tudo novo ao seu redor. Inclusive, o que era melhor, uma nova esperança para sua tristeza, talvez um conforto para quem tanto sofreu. Não acabou? O quê? Tudo. Nunca acaba. Sempre me disseram que morreu, acabou. E você está comprovando que não existe a morte, tal como alguns creem conhecer. Não lhe traz paz de espírito? Ou angústia para um recomeço? Sou péssimo em recomeços. É que reiniciar, trocando o certo por algo incerto, nem sempre é facilmente assimilável, levando irmãos nossos a subestimar a passagem de um plano a outro. Mas não deve ser assim, pois havemos de renascer no plano físico muitas vezes, retornar para cá tantas outras,
sem que isso signifique interrupção de vida. A existência é sempre a mesma, como o espírito é um só. Ora estamos aqui e ora reencarnados. Reencarnados? Tal como em livros e peças? Uma ficção que se torna realidade? Ou uma realidade que se tornou ficção. As aspirações auferidas pelos encarnados os fazem escrever textos e textos sobre o significado da vida. Faz parte disso redigir histórias que retratam a realidade, ainda que não saibam seus autores assim estarem fazendo. Não me revoltei como julgava que fosse fazer. Como assim, Davi? Achei que se morresse iria ficar muito bravo. Quer dizer que pretendia viver para sempre? Não é isso, mas eu não queria morrer antes de triunfar, ser famoso e conhecido de todos para que meu nome fosse imortalizado, inscrito em algum letreiro célebre, de modo que as pessoas nunca mais me esquecessem. E veja o que consegui. Disse isso apontando para si mesmo, um corpo franzino, roupas rotas e calçados furados. Um ser ridículo que deixa o mundo sem ter obtido um único crédito em qualquer peça ou qualquer lugar. Quando você diz que, se morresse, ficaria bravo, não está demonstrando aceitar o desencarne? Se não aceitasse no íntimo a transferência de planos da vida, como iria ficar bravo? Por certo faz sentido. Mas ninguém me ensinou isso. Nem é preciso. A intuição de vidas passadas o acompanhava. E da minha última? Guardo dela toda a memória também? Também. Como faço para recordar-me? Você quer? Sinceramente, quero. E por quê? Não sei. Acho que me sentirei melhor. Queria ter maior consciência de quem sou para entender como me sinto agora. Compreender os porquês. Todos queremos. Não há problema nisso. Posso ajudá-lo. Você deve deixar que essa luz azul torne-se o centro da sua visão daqui por diante. Através dela, descortinar-se-á o seu passado. Lentamente, sem pressa e sem ansiedade. A música será aos poucos substituída por cenas, vozes, diálogos e sons familiares. Deixe-se levar por essa melodia do seu passado. Ingressará nele e, se quiser, poderá narrá-lo em voz alta, o que somente o auxiliará a manter-se sintonizado. Continuarei a seu lado para ajudá-lo. Está preparado? Reticente e um pouco temeroso e apertando as mãos contra o corpo, respondeu. Sim. Relaxe, Davi. Não haverá dor alguma, exceto a liberação daquela que está retida no seu coração, embora seja preciso coragem para enfrentá-la. Está bem. Vamos orar. A prece fez com que Davi invadisse a própria mente, livrando suas recordações das amarras de um medo inconsciente e de revelações doloridas. A luz tomou-lhe a vista e ele voltou morosamente no tempo. Não estava mais no hospital de Alvorada Nova, mas na Rússia do século XIX. A noite se instalara nas ruas de Moscou, já preparada para mais um período de descanso. A massa trabalhadora, essencial para movimentar o crescente parque industrial, era composta de inúmeros grupos étnicos, imersos num cadinho multinacional. Em 1890, a cidade representava o segundo centro industrial da Rússia depois de São Petersburgo. Seus bancos, casas comerciais, edifícios de apartamentos e fábricas surgiam por todos os lados. Era ainda chamada de Cidade da Chita, pois as fábricas de tecidos constituíam a base da indústria moscovita.
pujança de suas construções contrastava profundamente com a humildade de seus distritos operários. Quem visse o grande palácio do Kremlin, a Catedral da Anunciação com suas torres abobadadas encimadas por crucifixos, reverberando o brilho do puro ouro de que são revestidas, local onde os czares da Rússia eram batizados e se casavam, e o Teatro Bolshoi de ópera e balé deixaria sua imaginação fluir por sobre uma comunidade rica e próspera, o que, em verdade, não era regra. A urbanística russa tinha como característica histórica a combinação contrastante de edifícios de pequena altura com construções arquitetônicas de grande porte, como mosteiros, campanários e catedrais. Seus vultos imensos destacavam-se entre os demais edifícios da cidade, constituindo elementos dominantes da paisagem. Desde o século XVI, a Praça Vermelha era a principal de Moscou, situada bem no centro da cidade, e sua denominação advém do vocábulo vermelha, significando no russo antigo belo, melhor, principal. Antes desse, teve vários outros nomes. O anoitecer era emoldurado pelos raios do sol poente, formando uma visão deslumbrante em meio aos prédios suntuosos de majestosa impressão, tal como sempre foi o altivo Kremlin, estabelecido no alto da coluna Borovitsky, como se estivesse a coroá-la. Desse topo descortinava-se a vista pitoresca do bairro de Zamoskvoreche, cujas ruas, torneadas por pequenas casas cercadas de muros baixos, abrigavam quase só negociantes e funcionários públicos ricos. A fidalguia residia em Arbat, região central da cidade. O confronto da riqueza com a miséria era a chaga social moscovita, e os decorativos templos de cúpulas douradas e prateadas contrastavam com casebres, ruas sem esgoto, iluminação e calçamento, onde em dias pluviosos até cavalos costumavam atolar. Ali, justamente no infecto bairro de vultos cabisbaixos e tristonhos, que caminhavam a esmo sem esperança, encharcado pelas águas cruentas das chuvas, residia Davi aos 13 anos de idade. Sua face macerada era símbolo da opressão vivida pela classe operária, que findava sua jornada diária de trabalho exausta, esfaimada e sedenta, material e espiritualmente, registrando um modo de vida amargo e difícil. Ele trabalhava na pequena confecção da senhora Breiner, uma velha rabugenta e sovina, recebendo um salário ínfimo, mas que era indispensável ao sustento da família. Filho de imigrantes judeus, era o mais velho de 5 irmãos, todos nascidos em diversas localidades do leste europeu, na peregrinação que a família empreendeu até se estabelecer em Moscou, originária da Alemanha. Não bastasse ter sofrido várias agruras de ordem econômica, sentiram ainda o arraigado preconceito religioso contra os judeus por onde quer que tivessem passado. Diante desse triste quadro, o patriarca Hans deixara o lar rumo à América há mais de 2 anos em busca de melhores condições de vida, prometendo enviar dinheiro e retornar para resgatá-los assim que fosse possível. Nunca mais deu notícias. Davi costumeiramente seguia apressado do trabalho para casa, certo de que sua mãe poderia precisar de sua ajuda, mas não menos angustiado e contrariado. Por que minha vida há de ser esta miséria desgraçada, sem sossego, sem amigos, sem ninguém? Tenho família, é verdade, mas não é a mesma coisa. Amigo que é bom nada. Pouco se me dá ter irmãos, pois amigos não tenho e desejava tanto. Não me conformo por isso. No trabalho todos comentam: olha lá o judeuzinho. Judeuzinho, bah! Não raro, no meio do caminho, encontrava um conhecido ou uma conhecida. Ei, Davi, como foi hoje com a velha? Uma lástima, como sempre. Odeio aquela megera. Sua mãe está doente? Não, por quê? Não a vejo há dias. Ela nem tem saído para as compras. É que está faltando dinheiro. Sair para quê? Comprar vento? É melhor ficar em casa e nem sentir o cheiro de comida na rua. Lá nós fechamos as janelas e as portas para não deixar entrar o cheiro de nada. Ficamos sentindo o nosso. Nosso quê? Nosso cheiro, ora.
O que é isso? Tão rapazinho ainda e já ranzinza? É, acho que isso pega. A pobreza parece peste. Até mais. O vizinho fez o sinal da cruz e disse para si mesmo: Só podia ser judeu mesmo. Chegar em casa era outro transtorno que só condensava o sofrimento do rapaz. A pequena construção de 2 cômodos, tosca, corroída pelo tempo, localizava-se nos fundos da residência de conterrâneos de origem também germânica, mas em melhores condições econômicas. Fora a única opção encontrada pela genitora para alojar os 6 membros da família após a partida do marido. Poucos eram os sorrisos naquela casa. O mais significativo deles dava-se por ocasião da chegada de Davi no final do dia. Hoje o dia não foi moleza. Estou morto de cansado. Que bom que você chegou, filho. O Daniel está com febre, já não sei mais o que fazer. Se seu pai estivesse aqui, eu poderia dar uma solução. Deixa disso, mãe. Febre passa logo. É coisa de pobre. Hoje o dia não foi moleza. Estou morto de cansado. Que bom que você chegou, filho. O Daniel está com febre e já não sei mais o que fazer. Se seu pai estivesse aqui, poderia dar uma solução. Deixa disso, mãe. Febre passa logo. É coisa de pobre. Davi! Oi, Eva. A mamãe já te contou que o Daniel está com febre? Está nada. É bobagem da nossa mãe. Logo passa. Davi, coloque a panela no fogo para aquecer a sopa. Por que eu? Acabei de chegar do trabalho e não posso nem me sentar um pouco? Deixa a Eva cuidar disso. A Eva vai voltar para o quarto para cuidar do seu irmão. Então peça para o Gabriel. O Gabriel ainda é muito pequeno, Davi. Não pode nem levantar a panela. Ele já tem 9 anos, mãe. Quando eu tinha essa idade, já trabalhava, e muito. A genitora não sabia como lidar com Davi, sempre rebelde diante da situação difícil que a família enfrentava, pouco afeito à escassez material. Constantemente irritado, ele só encontrava tempo para o trabalho na confecção, a fim de garantir a sobrevivência, o que fazia contrariado, e para os sonhos. Sonhava tanto que a mãe já ignorava quando ele estava dormindo ou pensando longe, em outro mundo, sobre outra roupagem, no tranquilo e confortável cenário da ilusão. Acabava respeitando o cansaço natural do primogênito e cuidava ela mesma dos afazeres domésticos. Era o pretexto para Davi sonhar. E o fazia com maestria. Vagava por um lugar que nunca vira, mas sentia pulsando no coração. Queria mais da vida, desejava conhecer pessoas, ter amigos e ser notado. Tudo que a sua atual jornada parecia não lhe propiciar para o futuro. Depois que tomava banho, ia para a frente da casa, sentava-se na soleira da porta e ficava esperando a mãe chamá-lo para tomar a sopa, enquanto continuava sonhando. Eva aproximava-se lentamente dele e fingia participar das suas viagens interiores. O que você quer, Eva? Por que está me olhando? Queria saber o que você pensa tanto. Coisas e mais coisas que você não entenderia, porque é ainda uma criança. Só tenho 2 anos menos que você. E 2 anos não é muita diferença. Se você pode pensar em coisas, eu também posso. Então pense nas suas que eu penso nas minhas. Por que não posso saber os seus pensamentos? Porque são meus. Não gosto de dividir nada com ninguém. É por isso que você dorme separado da gente? É. Aliás, não. Ara, menina, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem sim. O Gabriel diz que você é muito egoísta. Só pensa em você. E nós? Por que temos que dormir amontoados? A mamãe diz que a cama da sala é só sua. Que cama? Onde você viu cama na sala? Tem um pedaço de pano fedido que me serve de cama. É nisso que você quer dormir? Pelo menos seria meu. Quem é o egoísta agora? Todo mundo só pensa em si mesmo. Eu estou cuidando de mim. Cuide de você. Eva ficou quieta por alguns minutos. Depois... Davi! O que é? Não posso nem pensar direito, que coisa! Conta um pouquinho para mim o que você sonha. Só um tico, vai! Ai, está bem. Eu vou andando por uma estrada bem estreita, com muito mato em volta e que parece levar ao infinito. Infinito? É, a algum lugar muito longe que parece não ter fim. Daí vejo uma luz chegando por todos os lados e me dá vontade de correr. Aí eu corro muito e a luz vai ficando mais intensa.
Então eu paro. Não vejo mais a mata ao meu redor e nem a estrada estreita. Estou num lugar alto de onde posso enxergar muita gente que me olha. Eu faço um gesto e eles de repente começam a me aplaudir. São tantas palmas que nem sei o que fazer e nem o que dizer. E por que estão te aplaudindo? O que você fez? Nada. Gente famosa não precisa fazer nada para ser aplaudida. Basta ser famosa. É bom ser aplaudido. Acho que sim. Dá confiança em você mesmo. É como se fosse um remédio para a sua dor. Como assim? Sei lá, Eva. É como se eu me libertasse de tudo e de todos. Entendeu? Não. Está vendo? É por isso que eu não gosto de contar meus sonhos. Vocês não entendem. Davi, Eva, venham. A comida está na mesa. A mamãe está chamando a gente para jantar. Jantar? Está chamando para a sopa. E sopa não é jantar? Jantar, sua boba, é muita comida. Coisa de gente rica, coisa de czar. A gente toma sopa, eles jantam. A menina deu de ombros, entrou e foi sentar-se à mesa. Davi ainda ficou alguns minutos olhando para o céu e sonhando. Sonhava que estava jantando bem longe dali depois de ter sido aplaudido, como sempre quis. No dia seguinte, recomeçou a rotina e o menino soube de algo que o deixou animado. No trajeto para o trabalho, um grupo de jovens operários discutia a mais recente novidade que lhes chegava ao conhecimento. Havia um comerciante vendendo passes para a imigração, o que significava a real oportunidade de ir para a América, ficar rico e encher-se de prazeres e diversões, no seu entender. Para eles, moços de famílias numerosas que necessitavam de sua mão de obra, era somente um tema a mais para os debates inúteis. Entretanto, soou diferente para Davi. Lembrou-se do seu pai partindo e dizendo que voltaria para apanhá-los. Sentiu que poderia outra vez imergir no seu sonho de se afastar da miséria. Quis saber maiores detalhes sobre o assunto e foi ter com os jovens. O garoto trabalhou mal aquele dia. Passou a jornada meditando sobre a informação que obtivera e não se concentrava um só segundo no seu mistério. A senhora Brainer, a patroa, percebeu. O que é que está acontecendo, judeuzinho? Desculpe, senhora Brainer. Eu não percebi a senhora chegando. Onde é que você estava? Como? Não entendi. Entendeu muito bem. Você estava sonhando de novo. E com o quê? Com a corte do czar? Antes fosse. Você precisa parar com isso. Há tempos que venho observando suas atitudes. Vivo no mundo da lua e trabalho que é bom nada. Sei que precisa desse emprego para sustentar seus irmãos e sua mãe. Mas estou farta de ter um doido na minha fábrica. Se não gosta do emprego, vá embora. Para dizer a verdade, eu não gosto mesmo. O que disse? Repita isso. Digo que não gosto mesmo daqui nem da senhora. Sinto muito, mas a senhora perguntou e eu respondi. Atrevido! Está despedido! Chega de aturar seu corpo mole e seus atrasos. Nunca me atrasei como hoje, mas tem um bom motivo. Não quero ouvir suas desculpas. Nem vou dá-las. Estava somente pensando em voz alta. Quero receber o meu dinheiro do mês. Pagarei o que for preciso para ver-me livre de você, judeuzinho metido. Não tem nada a ver minha origem com meu trabalho. Tem tudo a ver. Estamos fartos de aguentar seu povo com seus costumes esquisitos, seus sábados estranhos e seu Deus, sabe-se lá de onde. A senhora não faz isso porque sou judeu, mas porque sou pobre. Se eu fosse bem rico, iria me tratar muito bem. Nunca ficará rico, meu caro. É um mandrião por natureza. Tenho pena de sua família, que não merece ficar privada do seu salário. Minha família se vira muito bem. Quero meu dinheiro. Aguarde aí. Ivan, olha esse judeuzinho. É capaz de me roubar. Eu já volto. Enquanto a velha se dirigia para o escritório a fim de pegar o dinheiro, Davi, possesso e indignado, pensou. Estou farto disto tudo. Não suporto mais esta vida horrível, miserável, pobre e suja. Mas isto vai mudar e muito mais cedo do que eu imaginava.
Feliz pela primeira vez em muitos anos, Davi deixou a fabriqueta saltitando, por não ter mais que olhar para a cara da rabugenta senhora Brainer, e o melhor, com o dinheiro do salário no bolso. Voltou para casa disposto a pensar na sua fuga homérica para outra vida. Aquela foi uma noite difícil para o rapaz. Olhava por todos os cômodos de sua humilde habitação e via panelas enegrecidas colocadas ao acaso em cima do rudimentar fogão a lenha. Um pequeno armário poído contendo alguns mantimentos e sobre a mesa de refeições uma toalha rendada, danificada pelo tempo e pelo uso intenso, que insistia em tentar transmitir ao cenário algum capricho. A um canto, sobre uma velha cadeira, algumas peças de roupas desgastadas pelo uso jaziam cuidadosamente arrumadas. Tinham sido lavadas durante o dia por Eva. Um ponto de tristeza nublou os olhos de Davi. Pai, o senhor não tinha o direito de nos abandonar dessa forma. Agora que foi, como eu posso ir embora com a consciência em paz? O senhor era o pai. Devia ter assumido sua responsabilidade e cuidado de todos nós até morrer. Não é minha tarefa fazê-lo em seu lugar. Não é minha obrigação. Se o pai foi embora, por que não o filho? Cada um que cuide de si mesmo. Sara, sua mãe, dormia serenamente num canto do quarto. Parecia despreocupada, não significando que realmente estivesse. Olhou para ela com carinho, mas logo desviou a vista. Não queria condoer-se nem se arrepender do que havia decidido numa fração de minuto ao longo do dia. Sentiu seu coração apertar e as pálpebras simularam alguma abertura para o choro que logo foi contido. O ranço da pobreza e a esperança de algo melhor eram os antídotos mais eficazes. Nos irmãos pensava menos, pois julgava-os capazes de lutar pela própria vida. Todos eram pequenos e nesse universo incluía-se com seus 13 anos. A igualdade de condições os faria prosperar ou não, cada um por si. Finalmente adormeceu. O do dia já havia saltado da cama antes de todos. Julgaram que ele tivesse ido mais cedo para o trabalho e nem sequer imaginavam que Davi havia partido para nunca mais retornar. Nem despedida formal, nem por carta, nada. Não deixara rastro algum para que não fosse seguido. Queria distância da família, como se estivesse desertando de uma missão suicida ou afastando-se de uma doença incurável. Deu-se um prazo para ser feliz. Exigiu de si mesmo alegria. Enquanto se afastava do miserável bairro onde morava, ria-se de sua desgraça. Chegou a gargalhar de emoção fingida, mas provocada pela firmeza de um desejo prestes a ser alcançado. Não mais se lembrou da mãe. Apagou o nome dos irmãos da memória e, quando fechava os olhos, fazia acender na sua mente a imagem da desconhecida América. Um imenso espaço a ser preenchido por muitos aplausos, todos voltados ao sucesso. E dizia para si mesmo: assim haverá de ser. Sua origem, no entanto, àquela altura representava um fardo e não um prêmio. A sociedade russa hostilizava os imigrantes judeus por diversos motivos, em especial pelo seu crescimento vertiginoso, por seus costumes peculiares e sua imagem de possuidores de incomum prosperidade econômica, geradora de inveja e repúdio. A própria igreja e os governantes estimulavam esse sentimento, principalmente após o assassinato do czar Alexandre II em 1881, quando a repressão tornou-se clara através da promoção de perseguições e da aprovação de leis restringindo a mobilidade residencial e educacional dos judeus. Além da discriminação que a pobreza lhe impingia, pois desde o afastamento do seu genitor nunca mais a família encontrou estabilidade econômica, ainda era obrigado a sentir o peso de pertencer a uma raça sofrida, oprimida pela maioria do país. O preconceito interiorizado foi forte alavanca para o despertar do seu ódio e da ânsia de sumir dali como se nunca tivesse nascido judeu, nem fosse imigrante empobrecido vagando numa sociedade de castas. Eu juro que vou ocultar minhas raízes. Haverei de ser outra pessoa na América. Aqui vou eu. Deus, não
Não quero mais sofrer assim, não quero. No quarto de hospital do plano espiritual, novamente agitou-se o enfermo. Por favor, poupe-me disso. Como é difícil ser rejeitado por todos e não ter ninguém. Calma, Davi. Está tudo bem. Você está conosco, lembra-se. Não se encontra mais na jornada material. Recordando-se um pouco, ele fitou os expressivos e tranquilos olhos da enfermeira e acalmou-se. Desculpe-me. Foi a ansiedade, o medo, não sei bem. Isso é normal. Você está se lembrando do passado e pode haver momentos de tensão emocional. Recordava-me do instante em que parti de Moscou rumo à América. Queria uma nova vida e um novo lar. Ah, como eu queria. Está arrependido? Por que me pergunta? Pareço estar. É o seu modo de se expressar. Se estava tão confiante, por que hoje tem tanta dúvida? Não sei. Talvez seja a dor que me faz pensar melhor. E naquela época não doeu tanto. Afinal, você abandonava sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Nunca tive amigos. Sua família, então. Era meu passado miserável. Mas também sua família. Não tinha amor por eles? Por certo que sim, mas acho que fui egoísta. Egoísta, como Eva costumava dizer. Só pensava em mim mesmo. E ela tinha razão? Não, creio que não. Sofri muito. Tinha o direito de tentar uma nova vida. Papai tentou e não sei até hoje se conseguiu. Por que não eu? O que havia de errado comigo? Cada um deve cuidar de si mesmo, não? Ainda pensa assim? Por que não? É a realidade da vida. Meu pai foi cuidar da sua. Minha patroa cuidava somente dos seus interesses. Os colegas de trabalho também. Garanto que meus irmãos iriam fazer o mesmo se pudessem. Quando fui para a América, notei que todos trabalhavam por si. É assim sempre. E deve ser. Não sei. Nunca pensei nisso. Pode ser que deva ser, pois não há razão para eu me preocupar com quem não se preocupa comigo. A solidariedade tornaria o mundo físico menos árduo, não acha? Mas todos deveriam ser solidários. Ao mesmo tempo, pois quem fosse antes perderia, quem fosse depois ganharia. Davi, que pensamento duro! Sem o exemplo, como os homens podem mudar? Você seria o primeiro? Não. Quem seria? O mais preparado para construir um mundo melhor, certamente, pois foi o que abriu mão de seus interesses para pensar no dos outros, e sem reciprocidade. A grandeza moral espelha justamente essa abertura de coração que muitos desejam ter, mas somente poucos possuem na atualidade. O plano material de onde você veio ainda vai sofrer muito por conta de tanta rudeza de ideias e propostas de vida. É utopia, pura utopia. Será que seu sonho americano não foi utopia, Davi? Quantas vezes no fundo do seu coração você soube que fazia errado e ainda assim o fez? São perguntas que não posso responder. Se tivesse pensado sobre isso, talvez nunca houvesse cometido erros. O seu erro está em pensar que poderia não errar. Ou seja, quando você estava encarnado, acreditava que não iria incidir em erros e deixou de dar valor ao chamamento que vinha de dentro. Quem me falava? Eu mesmo? Pode ter sido você mesmo que, sofrido, algumas vezes não queria ver a realidade enquanto consciente. Mas bastava o entorpecimento de suas forças negativas e o seu interior despertava, dando-lhe a opção do bom caminho, do amor e do perdão. Pode ser em outras que fosse seu mentor, seu anjo protetor, aquele que o acompanhou tanto tempo na crosta terrestre. Por que razão eu iria seguir um caminho tão errado que me traria tanto amargor se eu tivesse opção melhor? É o que muitos argumentam quando retornam. Eu costumo dizer,
Há sempre uma opção melhor, desde que tenha fundamentos éticos e ideais humanitários. Difícil ser cristão, mormente para quem é judeu. Ninguém é isto ou aquilo. Todos somos filhos do mesmo Pai, e quando reencarnados ocupamos invólucro provisório, qualquer que seja, de modo que você não é ou foi judeu. Apenas esteve judeu para aprender uma série de coisas. E que não aprendi. É isto que vai dizer? Talvez. O fato é que não é porque esteve judeu que não obteve sucesso. Perdoe-me, mas não concordo. A força do sofrimento gerado pela discriminação é muito superior à capacidade de resistência. Posso assegurar-lhe que não enfrentarei outra situação como essa que vivi. E não gostei mesmo. O destino, nesse aspecto, pertence a Deus. E daí? Você quer dizer que eu não tenho escolha? A força do sofrimento gerado pela discriminação é muito superior à capacidade de resistência. Posso assegurar-lhe que não enfrentarei outra situação como essa que vivi. E não gostei mesmo. O destino, nesse aspecto, pertence a Deus. E daí? Você quer dizer que eu não tenho escolha? Tem e não tem. Como é isso? Por que você fala tão difícil comigo? Simplesmente não quero iludi-lo. Digo integralmente a verdade. O que não souber, não falo. Quero explicar-lhe que pode ser melhor uma prova aparentemente difícil e inóspita para você. No fundo, será a chance que você terá de progredir autenticamente, sem ilusões, sem sonhos dourados e vãos. Mas ser um imigrante em terra estrangeira é a pior coisa do mundo. Ah, Davi, se eu pudesse enumerar a você quantas coisas são as piores do mundo, e quantos pacientes não me dizem isso todos os dias. O pior para você é o que viveu porque foi o que você sofreu. Não se sabe o que é uma dor de verdade se não se passar por ela. Aí está justamente a magnitude da reencarnação. Quem não consegue entender o semelhante porque nunca vivenciou o que ele vive? Um dia no futuro acabará passando o mesmo e com certeza mudará de opinião. Entenderá o óbvio e abrandará o rigor do seu coração na avaliação alheia. Saberá ser manso e pacífico como desejará que sejam consigo. Mas ser judeu e imigrante é o pior de fato. Nada, absolutamente nada pode ser tão cruel. Como você era? Como assim? Fisicamente, como você era? Creio que bonito. Nunca me queixei disso. Até que estava sob o padrão comum de beleza. Lembre-se que nasci na Alemanha, passei pela Rússia e terminei meus dias nos Estados Unidos. Por que me perguntou isso? Porque você foi um imigrante cuja aparência não o denunciava, e sim os seus costumes. E os escravos? Aqueles que eram negros foram levados de um continente a outro e, quando libertados, não mais conseguiam integrar-se na sociedade por conta não somente dos costumes, mas da cor da pele, da imagem diferente da maioria do seu povo. E daí? Não seria pior? Não. O pior é ter sido judeu, imigrante judeu. Ela olhou para Davi, paciente e esperançosa, e disse: Bem, há um aspecto dolorido nisso que você falou, mas não significa que é pior. Vou explicar-lhe minhas razões. Ser fisicamente integrado a um povo é pior porque passa a falsa ideia de que se é realmente um nacional e não um imigrante. Quando descobrem, a gente é enxotado, ridicularizado. Preferia 1 milhão de vezes ter sido negro, no exemplo que citou. Pelo menos não teria ilusão alguma e estaria integrado à minha comunidade sem me iludir que iria ser aceito pela outra. Não seria jamais imigrante se fosse negro, ou melhor, nunca iria imigrar para uma sociedade diferente da minha. Saberia de antemão que não seria bem-vindo.
Será que você saberia com tamanha precisão? E será que lhe seria vedada tal integração racial? O que há de justo nisso que diz? Nada existe de justo na discriminação. Eu bem sei. Entretanto, se eu fosse alguém que não poderia ser outra coisa, não iria insistir. Nem teria sonhos inúteis. Comigo foi bem diferente, pois fui levado a ser quem eu não era e por isso fui rejeitado. Davi, creia-me, você continua iludido, acreditando que o seu foi o pior sofrimento. E foi mesmo, eu tenho certeza disso. E quanto aos seus familiares, o que sentiu quando os deixou? Ânsia de liberdade. Não vivi aquela vida para ter uma família. Queria muito mais. Algo que ela não podia me dar. Há pessoas que nascem para fazer outras felizes, mas à sua maneira, não pela via familiar. Eu era uma delas. Queria a fama, a glória, o palco, o sucesso. Se houvesse conseguido, teria sido feliz e feito felizes outras pessoas. Não com uma família ao meu lado. Para quê? Então, não sentiu dor ao deixar sua mãe e seus irmãos? Senti, lógico que senti. O que não significa estivesse preparado a retroceder. Será que na Rússia teria sido mais feliz? A felicidade para você era algo palpável, o que não representa a verdade. Felicidade é um misto de sentimento e estado de espírito que você carrega no coração, podendo ser feliz em qualquer lugar, sob qualquer prisma. Não era esse o seu entendimento, de forma que, onde quer que ficasse ou para onde fosse, o problema estava em romper essa barreira árida contra o amor. Realmente eu acreditava com firmeza que seria feliz na América. Não me lembro direito a razão pela qual não fui. Voltemos à rememoração. Davi andou por vários dias na pista do comerciante que lhe iria possibilitar a imigração para os Estados Unidos. Nessa trilha, dando vazão a instintos menos nobres, mas sempre sob o prisma de que cada um cuida de si, furtou vários bens de pessoas desprevenidas, sustentando-se cada vez mais e melhor com isso. Por onde passava, sem que soubessem a sua real origem, era capaz de conquistar rapidamente a simpatia dos que lhe davam atenção. A beleza fora um traço herdado da mãe e seus penetrantes olhos azuis. A pele clara como a neve mais pura da montanha, os fartos cabelos louros emoldurando um rosto finamente esculpido pela natureza, conferiam-lhe respeitabilidade. Não fossem as roupas e passaria por um jovem aristocrata. Os furtos permitiram-lhe sanar esse problema de aparência e novas vestimentas substituíram as antigas, rotas e sujas. Zanzava pelo interior do país com a desenvoltura peculiar a um mimado fidalguinho, sempre em busca do tal mercador de sonhos. Por cautela, tomou uma decisão. Vou alterar o meu nome para Dmitri. E nunca mais voltou a pronunciar o real, ou seja, Davi. Quando conseguiu pôr as mãos no veloz cavalo, sua peregrinação acelerou-se, levando-o a Smolensk, uma cidade intermediária na rota Moscou-Minsk. Tratava-se de um lugarejo cuja rua principal concentrava praticamente tudo, abrigando o precário comércio e o pacato movimento de várias carroças repletas de mercadorias em trânsito. Vou procurar um trabalho a fim de descansar por uns dias. Já viajei muito. Passou por vários tipos de lojas e mercearias, nada encontrando. Ainda que de boa aparência, era somente um rapazote, o que despertava a desconfiança dos comerciantes. Ninguém se atreveria a contratar um peregrino, mormente aparentando ser um fidalgo foragido de casa. Diabo! Está mais difícil do que eu imaginava. Quase pronto a desistir, deparou-se com a hospedaria do lugar.
A antiga construção de 2 andares, simples, com as paredes mal cuidadas, descascadas, enegrecidas pelo tempo e necessitando de reparos, abrigava viajantes que pernoitavam somente para o refazimento que longas jornadas exigiam. Resolveu ousar. Batendo a poeira de suas roupas e ajeitando os cabelos para melhorar o aspecto geral, adentrou o prédio. Logo torceu o nariz. Credo, que lugar horroroso! No salão de recepção, estofados antigos e cortinas de algodão puídas e imundas compunham um cenário lúgubre, melancólico, despertando-lhe a curiosidade para um mundo diferente do que usualmente conhecera, o mundo dos adultos. O balcão de atendimento, sobre o qual repousava um velho gato de coloração tigrada, imóvel como se fosse um ornamento da casa, também possuía aspecto de abandono, combinando com o quadro geral do estabelecimento. Tocou a sineta que encontrou ao lado do gordo animal, que permaneceu inabalável. Nenhum movimento foi percebido. Será que não tem ninguém nesta pocilga? Irritado, tocou novamente a sineta com maior impulso, chamando a atenção de uma estranha figura que surgiu aos berros, ajeitando a imensa saia descomposta e meio apertada, tão ou mais gorda que o gato era a dona da hospedaria. O que você quer, pirralho? Tão curta e direta quanto a pergunta foi a resposta. Trabalho. Com essa cara e essas roupas, você procura trabalho? Não se iluda pela minha aparência, senhora. Sou muito mais do que impressiono à primeira vista. E o que você me oferece, mocinho? O que a senhora quiser. Eu faço de tudo. Aliás, posso dar um jeito neste lugar, consertando muitas coisas estragadas, como aquelas janelas que estão caindo, as tábuas levantadas do chão. Escute aqui. Seus pais sabem que está pela vida à procura de emprego? Eu não tenho pais. Eles morreram. O Peregrino das Ilusões, inspirada na obra do Espírito Henrique, psicografada por Abel Gleiser. Uma adaptação de Sidney Carbone.